A gente vai falar agora sobre Manaus, que é o segundo turno, né, da eleição em Manaus, que o Davi já era dado como segundo turno, já é histórico, né? O prefeito candidato à reeleição sempre está no segundo Acho turno, né? Se teve alguma vez, eu não lembro. Já teve do prefeito passar em segundo lugar e não Isso, em mas sempre primeiro. Mas mas sempre passa estaria pro no segundo, passa né? pro E a segundo. gente só teve um episódio, que eu também lembro, não sei se teve outro, mas já acredito que desde o período da redemocratização, Uhum. só tivemos Serafim Correia, que Perdeu não no venceu no segundo. segundo turno. Sim, mas ele foi. Foi Ele pro não, segundo, mas foi e não perdeu. ganhou, né? Exato, exato. E aí, o que é curioso desse segundo turno? Uhum. É que as pesquisas são retratos do momento, né? Sim, Dificilmente apontavam Alberto Neto no segundo turno, porque ele né? não estava. Porque ele não estava. E aí teve esse acontecimento também, esse acontecimento da gravação lá da alta cúpula do governo, os secretários de Estado, Esse foi o principal. cúpula de segurança, refletiu em Parintins e em Manaus, porque as duas campanhas foram citadas nessa conversa, né? Tinham planos, planejamento, expectativa para as duas campanhas, né? Tanto em Parintins, que é o terceiro maior colégio eleitoral do interior, quanto Manaus, que é o maior colégio do estado. Sim, E aí Manaus você está refletiu falando diretamente no Roberto você tá falando Cidade. do diálogo, né? Isso. Eu acho que foi o Armando Vale, né, que comentou isso. Agora, o Armando coordenando as duas campanhas me parece estranho isso. Eu acho que foi mais pavulagem, mas tudo bem. O discurso que foi captado e usado fortemente na mídia social e tradicional fez efeito. Foi uma estratégia saltar esse discurso à véspera da eleição? Olha, que Eu não esse sei discurso se foi a no dia outra... 29 que veio à tona, 7 dias da eleição. Ah, sim, mas eu acho que ele chegou também nesse período. Ele não estava guardado numa gaveta. Porque a situação em Parintins estava muito confortável para a candidata do governador. E acho que se a oposição já tivesse de posse desse vídeo, já teria soltado antes. Acho que não foi. Acho que chegou naquela hora aí, de alguma maneira, por alguma via, esse vídeo até lá. De qualquer maneira, o vídeo fez um estrago lá, como nós já comentamos, e fez aqui também. Uma outra coisa também, algumas outras coisas tiraram Roberto Cidade do segundo turno. Ele estava, repito, há poucos dias antes, ele estava no segundo turno, não era o Alberto Neto. Até mesmo porque, aliás, tem a pergunta do Anderson, né, sobre isso. Isso. Você não quer soltar, não, a pergunta para embalar, porque isso que eu vou te falar responde a pergunta do dele. Anderson. Vamos lá, para você que está nos acompanhando, a gente vai assistir agora um questionamento do jornalista Anderson Silva, ele que é comentarista político, né? Enviei mais cedo uma mensagem: Anderson, vou estar com a Afrânio Soares, presidente da Action, em uma entrevista pro programa Cenário Político. Tu tem algum questionamento? Grava um vídeo, me manda. E ele enviou esse vídeo, a gente pôde rever, né? Eu agradeço ver a esse pergunta. vídeo Você vai antes soltar de aí, iniciar né? essa transmissão. Você vai soltar. E a gente vai conferir agora na tela o Anderson Silva. Olá, Isaac Charlon, olá, amigos do Amazonas 1, olá, Afrânio, boa tarde. O meu questionamento é o seguinte: a gente viu que os institutos de pesquisas não foram assertivos quanto à colocação do Alberto Neto no segundo turno. Ele avançou para o segundo turno e poucos institutos acertaram esse personagem agora para o segundo turno, né, contra o Davi. Meu questionamento: o que os institutos de pesquisas precisam fazer para serem mais assertivos e ganharem aí a atenção do eleitorado no sentido de ter a convicção plena nesses institutos? Queria agradecer ao Anderson pela pergunta aí, por isso que eu disse que era pertinente ter colocado a pergunta, porque é justamente o que eu ia falar. Por que os institutos não diziam que o Alberto Neto estava no segundo turno? Porque ele não estava. Primeiro ponto. Quem discordar dessa tese vai ter que admitir o seguinte: tudo bem, Alberto Neto sempre esteve, então, disputando o segundo lugar. Sempre esteve, aliás, em segundo lugar. Então você tem que admitir que a vinda do Bolsonaro na última semana foi inútil. Já que ele estava lá em cima, ele ficou onde ele estava. Tá? Ela não aumentou em nada, não trouxe nenhum ganho percentual, e trouxe sim. E ela foi na última semana, né? Se não me falha a memória. Nessa semana agora passada, na última semana, às vésperas da eleição, uma estratégia correta. Mas se você acredita que o Alberto sempre esteve nessa posição, ela foi inútil. Tá?
uma segunda questão também. Vocês lembram da pesquisa da Quest, e foi a única, na verdade, que colocou um ponto de diferença entre o Roberto Cidade, na pesquisa Quest com 20, e o Alberto Neto com 21. A pesquisa é uma fotografia do momento, como eu repeti aqui várias vezes, e quando foi que a Quest fez esse levantamento, já que para tirar essa fotografia é o momento que eu estou em campo coletando. Foi na sexta e no sábado, mesmo sábado que ela divulgou à noite o resultado. Então foi a única que fez nesses últimos dias. Todas as outras fizeram antes. Mas vamos imaginar o seguinte, não capitalizou nada para o Alberto? Você acha que não houve nada de voto útil? Normalmente tem 2%, 3%, pelo menos, que vão em cima de quem eles acham que podem ganhar. Eu tenho certeza que foi. Então, se você acha que o Alberto Neto sempre esteve em segundo, você tem que considerar que nada disso aconteceu. Ou seja, não capitalizou com a vinda do Bolsonaro e não houve nenhum tipo de voto útil com a pesquisa da Quest. Aí vamos para outra hipótese. Qual era o candidato que estava, não vou dizer garantido, porque nunca usei essa afirmação, mas que estava com uma tendência maior de estar no segundo turno? Era o Roberto Cidade. Tá? Esse vídeo foi veiculado, você citou a data... Dia 29 de setembro. E ganhou uma carga violenta no dia 3 de outubro, não foi isso? Você acabou de citar. Há 3 dias da eleição. Esse vídeo fez um estrago muito grande também aqui em Manaus. E adivinha na campanha de quem? Claro, na imagem de Wilson Lima e de Roberto Cidade. E todos, sem exceção, todos os candidatos, a não ser o Wilker Barreto, que não fez, mas bateu no governador, mas não no Roberto Cidade, usaram o conteúdo para bater. Além disso, tinha a questão que o Roberto não foi no debate da TV Amazonas. Porque ele já se dava como certo no segundo turno, não é isso? Não, acho que não era isso, não. Ele sabia que a coisa estava embolada, com certeza absoluta. Por conta desse vídeo também? Não, das pesquisas que ele tinha, ele sabia que isso. Acho que foi uma decisão errada, que se ele pudesse voltar no tempo, ele faria diferente. Sabe o que faltou, na minha opinião? Faltou a conexão desse debate com o que estava acontecendo. Seria uma excelente oportunidade para você dizer que não. Você aumentou as taxas? Não adianta dizer que é fake news, tem que dizer o seguinte: não aumentei. Me mostra quando foi. Foi no dia tal, na sessão tal. Essa sessão eu presidi, não votei, não pautei. Como é que eu sou responsável pelo aumento das taxas? Como presidente, eu só voto no voto de Minerva. Quem pautou foi o deputado fulano de tal. E são 24 deputados, São 24 deputados, entendeu? Faltou o Roberto explicar isso. Faltou o Roberto explicar outras questões, inclusive essa do vídeo. Acho que era uma falha muito grande, era o fato dele se explicar. Parecia que era uma coisa muito engessada. Talvez Só isso. Vou falar o que está escrito aqui no teleprompter, não vou fugir disso e pronto. Então, a meu ver, você já entendeu aonde eu quero chegar. A meu ver, isso foi uma falha, que eu acho que se o Roberto voltasse no tempo, ele corrigiria isso aí. Mas eu acho que essa ele levou como aprendizado nessa questão. Então, você teria que admitir, se o Roberto Cidade sempre esteve lá embaixo, você teria que admitir que essa pancadaria toda não teve efeito algum. Se ele estava embaixo, ele continuou embaixo. E é claro que fez. Então, as pesquisas, meu caro Anderson, da semana anterior, que foram divulgadas na semana da eleição, não a da Quest, que ela foi feita quase que no dia da sua divulgação, elas não estavam erradas, tanto nas que diziam que o Roberto Cidade estava garantido, eu não vou usar essa palavra, mas estava apto a disputar o segundo turno, tá? Quanto a da Quest, que pegou essa subida do Alberto Neto, e olha que ela pegou o início da subida, porque a pesquisa ela não é um sensor que você coloca no eleitor, e onde no momento que ele tem uma emoção, você não é como uma UTI, no momento que ele tem uma emoção, você capta. Aconteceu um fato aqui, você vai a campo no dia seguinte, mas às vezes esse fato ainda nem reverberou, né? Mas ele vai reverberar se ele for algo importante, como foi essa questão aí
das denúncias, e as denúncias têm que ser apuradas, têm que ser investigadas, tem que demitir, tem que exonerar e tem que apurar mesmo. Não tenho 0% de discordância nessa questão. Mas não houve, a meu ver, a não ser quando botavam o prefeito Davi Almeida com 40%. Ele nunca esteve com 40%, entendeu? Então, ele fechou com 32%, é o que ele tinha mesmo, 32%, 33%. E sabe o que é engraçado? Engraçado não. O que chama a atenção do eleitor nessa reta da campanha eleitoral, que todos eles afirmam que estão no segundo turno, que acreditam que estão no segundo turno. Por exemplo, a gente tinha o Wilker Barreto, que era 1% nas pesquisas. Em outras nem chegava a 1%. O Marcelo Ramos, que não chegava nem a 7%. Estou confiante da ida para o segundo turno. Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. Aí tem também a questão... porque eu acredito que já nessa reta final, a gente saberia eles... Não que estava garantido, mas que tinha uma tendência, né? Uma tendência. Davi passar em primeiro, né? E a segunda vaga ficar ali entre Amon, Roberto Cidade e Capitão Alberto Neto. Isso. Né? Mas aí, por exemplo, Marcelo Ramos, Wilker Barreto, nunca Gilberto Vasconcelos. O Gilberto, nessa na verdade, nunca falou que estava no segundo turno. Né? Isso aí eu posso afirmar com todas as letras. Mas o Wilker e o Marcelo Ramos ainda tentavam persuadir o eleitor ali, dizendo que estavam confiantes de ir para o segundo turno e tal. Acho que é uma estratégia... É uma estratégia boa? Isso, é um jogo. Não? Você admitir que não vai estar no segundo turno, você foi derrotado antes. Essa é a questão. Isso é histórico. Você buscar eleições anteriores, matérias, entrevistas, todos eles vão dizer isso, na verdade. É como se fosse um pódio com 2 lugares, onde todos estão ou no primeiro ou no segundo. E só tem 2 que vão estar.